Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pela rádio e também pelo YouTube. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje, 30 de janeiro, estamos chegando ao final do mês, não é? E lembrando a comunidade aqui de Baixo Guandu, porque eu sei que tem outro meu sobrinho lá em Minas Gerais, lá no Coatituba, está todo dia, diz, tio, eu não perco um dos programas do senhor, né? Então ele pega pela rádio e muita gente lá em Minas Gerais, em outros lugares do estado, aqui do Espírito Santo, ouve o nosso programa, né? Então, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Então, mas aqui em Baixo Guandu, então hoje estaremos a partir das 8 horas atendendo aqui na Secretaria da Paróquia e as pessoas que quiserem conversar com o padre, se tiver alguma coisa para tratar com o padre. Já estamos iniciando o nosso trabalho, voltando ao nosso trabalho. Estivemos de férias, né? Eu estive lá em São Paulo com meus sobrinhos e sobrinhas, festejando meus 40 anos de padre. Foi muito bom lá com o pessoal, lá em Cachoeira Paulista. Pertinho, minha sobrinha tem uma pousada lá, pertinho da Canção Nova, e tem um sítiozinho lá, uma chácarazinha onde nós fizemos a festa, tem uma capelinha lá, nós fizemos um trido lá pelos meus 40 anos de padre, vários sobrinhos da Bahia, de Minas Gerais, lá de São Paulo mesmo, que tem uns sobrinhos que moram por lá, então juntamos lá para festejar. Foi muito bom, muito agradável lá, a festinha que fizemos lá dos meus 40 anos de padre. Eu ordenei em Resplendor no dia 12 de janeiro de 1986. Então, fiz agora 40 anos de padre, agora em 2026. Então, hoje nós estaremos atendendo, nós 3 padres estaremos atendendo aqui na Secretaria da Paróquia de Baixo Guandu. Vamos então ao nosso evangelho de hoje, Marcos 4, de 26 a 34. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia. A semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de toda a semente da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, como é bonito a gente pensar naqueles ensinamentos de Jesus, naquele grupo que andava com ele, grupo de mulheres e homens. Naquele tempo era um machismo muito grande, então
parece que o número de mulheres era maior do que o número de homens. Mas ali só contavam os homens, né, ele tinha escolhido os 12 apóstolos, e eles andavam sempre com ele. Jesus, os mestres daquela época, não só Jesus, mas os mestres daquela época, da Grécia também, eles faziam um grupo que ficava junto com eles para eles caminhar e ensinar no dia a dia, ensinando a sua sabedoria, passando a sua sabedoria. Jesus era assim com os discípulos e o grupo que andava com ele. E nós ouvimos aqui Jesus pregando, porque diferente, eu já falei com vocês de outras vezes, Jesus, por isso que era uma multidão que andava atrás dele. Era diferente dos mestres da lei, que explicavam a Bíblia, mas uma palavra meio morta, né? Palavra dos outros. Jesus, quando Jesus falava, o povo dizia, ele ensina com autoridade, com quem está ensinando algo que ele sabe muito bem, parece que a palavra é dele mesmo. E ele dizia, eu e o Pai somos um, eu ensino aquilo que o Pai me manda ensinar. E aí Jesus não ficava lá lendo a Bíblia, interpretando a palavra de Deus, e tem que é assim, não. Ele olhava a natureza, olhava os pássaros, olhava as pessoas trabalhando e pregava o reino de Deus a partir daí. E aí ele vê aquele semeador, né, jogando a semente lá no chão, como a gente vê tanta... Hoje é interessante também como se planta, diferente do tempo de Jesus, né? Hoje eu vejo o pessoal plantando café. Aqui no Espírito Santo, lá no Mato Grosso, onde trabalhei, plantavam muita soja, outras coisas também, mandioca, arroz, feijão. O povo plantava essas coisas aqui. Eu vejo que o povo planta praticamente a monocultura do café, né? Planta outras coisas também, banana e frutas, hortaliças, mas Jesus então observava essas coisas para falar de Deus, do reino dos céus. E ele achava interessante como uma semente tão pequena pode produzir tanto. E a diferença é muito grande daquilo que é uma semente, que é impressionante como a gente pode olhar uma semente e a gente não sabe o que está ali dentro daquela semente. Você pega uma sementinha de café, pega uma semente de manga, por exemplo, aqui dá muita manga, está terminando o tempo das mangas por aqui, né? É impressionante, eu fico às vezes com pena de ver, passo nesses pés de manga que está coberto, o chão coberto de manga, está perdendo, o povo não dá conta de chupar tanta manga. Eu gosto de uma manga, viu? Mas não dou conta de chupar todas as mangas que eu ganho e que eu encontro por aqui. É interessante que se você pega uma semente de manga, tem várias mangas de vários tipos, tamanho, qualidade, espécies de mangas diferentes. Você pega uma semente, pode pegar lá no meio do monte de semente. A semente que você pegar e plantar, ela vai dar uma manga igual àquela que tinha na semente. As informações estão todas ali. Se ela é grande, se ela é pequena, o sabor vai estar tudo dentro daquela semente ali. Então é interessante a gente observar isso. Jesus vê a mostarda, né? A semente de mostarda é bem pequenininho. Parece que a mostarda lá na terra de Jesus era um pouco diferente da nossa mostarda aqui. A nossa aqui parece com uma couve, né? Parece que a de lá crescia mais um pouco. De qualquer forma, a semente era muito pequena e depois que plantava, crescia, a gente olhava aquele pé de mostarda, aquele pé de manga, não parece que estava dentro daquela sementinha e com aquelas informações, todas as informações tão preciosas ali dentro daquela semente. Jesus disse, a palavra de Deus é assim também. Se você ensina para o seu filho, para a sua filha, alguma coisa da palavra de Deus, às vezes até um exemplo que você dá, um gesto que você faz de amor, pode ser também do mal, viu? A criança pode ficar com aquilo para o resto da vida. Mas se você faz um ato de amor, um ato de caridade, e a criança vê,
como aquilo pode crescer, ela cresce, depois vai repetir aquilo para os filhos, para os netos, aquilo vai, olha, a gente não sabe, é igual um grão de mostarda, né? A gente não sabe a quantidade que pode produzir uma boa palavra, um bom conselho, uma orientação que a gente dá para uma criança quando a gente fala da palavra de Deus. Já estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos a cada um que participou conosco, que Deus abençoe e que a gente possa ter uma semana, um fim de semana cheio de paz e de alegria. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca